5 causas pouco conhecidas que levam à desmotivação. São causas que às vezes você não percebe, que você não acha que é desmotivação, que você acha que não tem problema nenhum, que não vai causar mal nenhum pra você, mas que elas fazem você viver desmotivado. Olha o que eu disse, viver desmotivado. E essas causas que eu vou apresentar pra você, eu vou me basear principalmente na psicologia e na neurociência, que são as áreas que eu geralmente trabalho aqui no meu canal, né? A sua mente e o seu cérebro. Sua mente e o seu cérebro. Porque eles têm um papel muito importante na sua vida. Além do seu corpo, né? Isso faz parte do seu corpo. Mental, biológico. Corpo, seu cérebro. Espírito e mente. Então vamos começar com a primeira causa da desmotivação. E você vai me dizer se isso não tem um pouco a ver com o que você acredita. Boa noite, Eduardo, por aqui também. A primeira causa da desmotivação é a baixa autoestima, baixa autoconfiança. Baixa autoconfiança. A percepção negativa de si mesmo pode levar a uma falta de confiança em alcançar os seus objetivos. Você olha a si mesmo como incapaz. Você olha a si mesmo como não sendo capaz de atingir o objetivo que você estabeleceu para si. Você olha a si mesmo, muitas vezes com os rótulos que as pessoas colocaram em você. Preguiçoso, fofoqueiro, não faz nada. Não é verdade? As pessoas falam isso. Às vezes nós escutamos isso dentro da família. E você assume esse rótulo para você. E quando você não tem confiança em si mesmo, você não vai para frente. Olha só, pessoal. Eu estou falando aqui para vocês. Vocês sabem que a minha especialidade é andragogia. O que significa andragogia? É uma pedagogia voltada para alunos. Ou seja, alunos adultos. Eu atendo principalmente um público adulto nesse meu trabalho online. Mas eu também sou professor. Eu atendo adolescentes e crianças. Então eu vejo isso. Eu vejo isso direto. Onde eu tenho que chegar para o aluno e falar, faz, porque eu sei que você é capaz. Você não está fazendo talvez porque você acha que você não é capaz, mas eu vou te mostrar que você é capaz. Então, começa com essa baixa autoconfiança em si mesmo. Você tem que olhar a si mesmo de uma maneira diferente. Lógico, calma aí, pessoal. Eu tô falando isso aqui, o pessoal já também vai começar a falar, mas como que eu faço isso? Calma, que ao longo da live eu vou explicar. Mas eu quero deixar primeiro claro isso aqui. Enquanto você se ver como um traste humano, não vai ser capaz de você acabar com a desmotivação. E eu não tô falando aqui em soberba. Eu não tô falando que você tem que ser egocêntrico. Eu não tô falando que você tem que abrir a sua janela e gritar, eu sou o melhor do mundo. Não é isso. Eu acho que você tem que olhar a si mesmo com muita honestidade e descobrir as suas potencialidades e as suas fraquezas. E aquilo que é sua fraqueza, você falar, eu vou melhorar isso aqui. Eu vou me tornar melhor nisso aqui. Cresce a sua confiança. Cresce a sua confiança, cresce a sua motivação. Cresce a sua motivação na ação. Entende? Lembre-se, desmotiva ação. Quebra a palavra. Desmotiva ação. Não há motivo para a minha ação. Qual ação nós estamos falando aqui? Estudar. Não há motivo. Então nós vamos colocar o motivo de novo. Primeiro, aumentando sua autoestima, tá? Então, primeira causa pouco conhecida para desmotivação. Baixa autoestima, baixa autoconfiança. Segunda causa para desmotivação. Estresse e ansiedade. Pô, professor, mas o que tem a ver estresse e ansiedade? Estresse, eu só estou estressado. Vou explicar para você. Níveis elevados de estresse e ansiedade podem executar recursos mentais e físicos, levando a uma desmotivação. Olha o seu corpo respondendo para você. Olha só, você carregar o seu corpo tá carregando você e ele tá te dando um aviso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mais uma vez o exemplo da água. Meu corpo me dá um aviso, Leandro, tô com sede, minha garganta seca, minha boca seca. Opa, pega o meu copinho d'água. O meu corpo está conversando comigo o tempo inteiro. Pessoal, eu falava, que live é essa? O corpo está conversando com o cara? Calma, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, quando você está muito estressado e ansioso, vários neurotransmissores, a química do seu corpo, ela começa a se fechar. E aí você chega em casa do trabalho cansado, você fala, não quero trabalhar. Aliás, não quero estudar. Já trabalhei o dia inteiro, não quero estudar. Você está cansado. Por quê? Porque você se estressou. Aí vem a grande questão. Peraí, professor, então você está querendo dizer que por eu trabalhar eu nunca vou conseguir estudar? Ou eu nunca vou fazer um outro projeto que eu quero? Porque na verdade eu tenho muito estresse e ansiedade? Não. Eu estou dizendo que você comece a perceber mais isso e aqui não é uma coisa fácil, tá? Para tentar ter controle desse estresse e dessa ansiedade. Há uma série de práticas que eu vou passar aqui nessa live para você sobre isso. Comece a perceber que se você se estressa demais, se você acaba
tendo problemas demais. Quem não tem problemas, né? Quem não tem problemas, é fácil dizer. Mas tudo isso vai parecer com que você tenha desmotivação. Seu corpo vai responder você. Ele vai te dar um sinal. E o sinal vai ser esgotamento. Acabamos de falar isso aqui. A Priscila acabou. É muito importante não se sobrecarregar, pois passamos a não dar conta e isso gera frustração. O sobrecarregar, você se fechar. Então essa é a segunda causa pouco conhecida. E isso gera. Dá para resolver. Nós vamos explicar aqui. Dá para resolver. Terceira causa pouco conhecida que leva à desmotivação. Falta de autonomia. Olha só que interessante. A ausência de controle sobre as ações e decisões pode diminuir a motivação intrínseca. O que é motivação intrínseca? Aquela que vem de dentro. Isso que eu estou falando para vocês aqui agora é um tipo de inspiração. Motivação extrínseca, vem de fora. Eu estou falando para você para te motivar. Vai, olha cara, isso acontece com você, você vai fazer isso, ao longo da live eu vou falar várias vezes isso. Mas a motivação intrínseca é quando você se motiva, você mesmo se motiva. A falta de autonomia leva à desmotivação. Olha que coisa interessante, você sente que não tem controle da própria vida. Quem não tem essa percepção? Trabalho, família, escola, afazeres, lazer, atividades sociais, tal. Você começa a perceber que não tem controle do seu tempo, você começa a perceber que você não consegue determinar o que vai fazer e você começa a achar que não vai fazer nada. Eu não estudo porque eu não tenho tempo, eu não estudo porque não dá, eu não estudo porque eu estou cansado. Eu não estou dizendo que isso muitas vezes não é verdade, só que você acaba assumindo a identidade. Lembra do que eu falei? Identidade, você se identifica com aquilo e fala, pra mim não dá. Eu não tenho controle da minha própria vida. Falta de autonomia. Você começa a perceber que você não tá nem vivendo direito. Você está só sobrevivendo muitas vezes, enfrentando desafios. E olha só, pessoal, olha que coisa interessante. Muitos de vocês que me acompanham aqui têm um trabalho e tal, mas muitos também que me acompanham, vamos colocar aí uns 40%. Estudam o tempo inteiro. Nós temos aqui jovens adultos, nós temos adultos, muitas pessoas que me acompanham que têm a possibilidade de ter uma jornada maior de horas para poder estudar, e essa pessoa sente essa falta de autonomia. Mas como isso? É simples. Ela começa a determinar para si mesmo. Veja se faz sentido isso que eu vou falar para vocês. Ela começa a determinar, eu quero estudar, eu quero ir na academia, eu quero aprender inglês. O trio que eu sempre escuto. Esse trio eu sempre escuto. Estudar academia em inglês, né? E dieta também. Mas a academia agora tá em alta. A pessoa tem o dia, ou pelo menos 50% do dia, livre. Desses 3 aqui, ela não faz nada. Ela começa a achar que ela não tem autonomia. Ela fala, não, cara, eu não consigo. Olha que coisa interessante. A pessoa fala, eu não consigo. Bem-vindo, Júlio César, por aqui. Isso é falta de autonomia. Você precisa ter o domínio da sua vida. Você precisa ter o domínio da sua mente. Tô lendo um lançamento, em breve eu vou até fazer um podcast sobre esse livro, a biografia do Nikola Tesla. Vocês conhecem, né? Lançamento de hoje, que eu tô gravando essa live. Lançamento, tá? Lançamento. Eu vou fazer uma live dele aqui da editora Auster, tá? Enviou pra mim, editora Auster, tá bem aqui. Tô mostrando esse aqui do Nikola Tesla, um dos maiores inventores de todos os tempos. Eu acho, uma mente brilhante. Por quê? Porque o Nikola Tesla, ele aprendeu a ter esse domínio da vida dele. Ele aprendeu a ter. Ele contando a vida dele aqui, a vida dele não foi também tão fácil assim. Teve ali as suas facilidades, mas ele também enfrentou desafios, como todos nós enfrentamos desafios. Mas ele aprendeu a ter domínio da sua própria vida. Então, olha só, o que eu quero dizer, tá? O que eu quero dizer pra você? Eu quero dizer que você precisa começar a olhar pra sua vida e falar, eu quero ter domínio da minha vida. Eu vou ter domínio da minha vida. E eu tô falando aqui, pessoal, pra ser uma pessoa controladora. Sabe aquelas pessoas que querem que as coisas aconteçam exatamente como elas querem? Não é isso. Eu quero que você aprenda a ter uma relação com a vida, uma relação saudável com a vida do tipo, eu tenho o domínio do meu tempo, eu estabeleço as minhas metas, às vezes não dá certo, mas eu consigo me organizar e eu estou caminhando para onde eu quero. Eu não estou sendo arrastado pela vida, eu estou caminhando para onde eu quero. Pessoal
Eu sempre uso esse exemplo do barco à vela porque eu escuto o Jim Rohn e ele fala isso. O vento vai soprar pra tudo quanto é lado, como diz o Jim Rohn. O vento tá soprando. Você tá no seu barquinho. O que garante pra onde você vai? A vela. O vento que sopra pra você, o vento que sopra aqui pro Júlio, sopra pro Gustavo, sopra pro José Raimundo, sopra aqui pro Eduardo, sopra pra Ellen. É o vento que tá soprando pra todos nós aqui. O que eu quero dizer com esse vento? Acontecimentos da vida, problemas políticos, dificuldades financeiras, crises financeiras, ou talvez enriquecimento de um país, está soprando. O que garante que a gente faça o que cada um faz na sua própria vida? A posição da vela, como diz o Jim Rohn, mas que significa o que para você? Você olhar e determinar os caminhos onde você vai seguir. Isso é domínio da vida. Então, terceiro fator pouco conhecido que leva à desmotivação, falta de autonomia. Quarto causa pouco conhecida para desmotivação, desequilíbrio neuroquímico. Desequilíbrio neuroquímico. Veja só. Neurotransmissores como dopamina, serotonina, norepinefrina, vai ser difícil, né? Norepinefrina desempenham papéis cruciais na motivação. Níveis inadequados podem levar à desmotivação. Níveis inadequados. Vocês estão vendo, eu vou até fazer um podcast em breve, um Psinecast sobre detox de dopamina. Vocês estão ouvindo muito falar em dopamina, esse neurotransmissor do prazer e toda essa coisa. Pessoal, esses neurotransmissores estão o tempo inteiro agindo no seu cérebro. Não é só eles. Lembra que eu estou falando de desequilíbrio neuroquímico porque eu estou querendo chamar a atenção para o seu corpo. Para o seu corpo. Nós temos aqui, e aqui eu vou falar de gênero mesmo. Vou falar de gênero mesmo. Eu tô vendo aqui na nossa live tem muitos homens. Geralmente nas nossas lives não tem muitos homens aqui. Hoje nós temos bastante homens aqui. E eu quero falar principalmente para os meus amigos homens que estão aqui. Né? Principalmente para os amigos homens. A gente não tem mania de ir no médico. Isso é comum, né? Tem alguns que vão. Né? Eu tô começando a ir bastante. Mas a gente tem mania de não ir no médico. Uma das causas que me levou... Teve uma época que eu tava muito pra baixo, cara. Tava muito pra baixo. Não sabia o que era, sono. Dava umas coisas estranhas. E tipo assim, eu tava bem pra baixo mesmo. Fui no médico, a gente foi fazer um exame que não tinha nada a ver. Eu e minha esposa tava fazendo um exame que não tinha nada a ver. A doutora chegou e falou assim: Leandro, você tem hipotiroidismo? Eu nem sabia o que era. Ela falou, não, porque aqui tá, ó, desregulada só T3 e T4. São os hormônios, né? T3 e T4. Fui no médico, chegou e falou, não, você tem hipotireoidismo. Né? Você produz menos esses hormônios, né? T3 e T4. Então, o que aconteceu? Júlio, depois eu respondo você, tá? Manda pra mim nas minhas redes sociais depois, tá? Professor Piscine. O que aconteceu? Fiz o tratamento, mudou. Então, veja só. O que eu quero dizer com desequilíbrio neuroquímico? Eu quero dizer que cuide do seu corpo, tá? Cuide do seu corpo. Então você tem que tomar muito cuidado, porque eu acabei de dizer, o estresse e a ansiedade bloqueiam alguns desses neurotransmissores e que faz com que você se sinta desmotivado. Entende? Você acha que você está desmotivado o tempo inteiro. E aí, você começa a achar e se identificar com aquilo. Como eu disse, você se identifica, fala, não, eu sou desmotivado, a coisa não vai dar certo, meu Deus, eu não tô... e toda aquela coisa, mas às vezes o que você está precisando de vitaminas. É bobeira isso, parece bobeira, mas não é. Tá? Não é bobeira. Você está precisando de vitaminas, você está precisando de um bom tratamento, você está precisando cuidar melhor do seu corpo, você está precisando de uma série de exercícios físicos, você está precisando trabalhar com o local onde você armazena aí somente o seu espírito. Cuidar desse seu corpo. Porque esse seu corpo está fazendo você... Aí alguém vai falar assim, não, professor, mas eu conheço uma pessoa que ela não tem nada, nem um pouco de saúde e ela é sempre motivada. Aí vem aquele velho problema, né? Bem-vindo, Caio. Crutz também tá por aqui. Aí vem aquele velho problema. Transformam a exceção na regra. Ah, não, mas eu tenho um vizinho que ele não tem saúde e ele é muito motivado. Aí você pega aquilo ali como se fosse a base de tudo. É uma falácia. O que realmente faz você ficar bem é o seu corpo estar saudável. O seu corpo precisa estar saudável. Então tome cuidado com esse desequilíbrio neuroquímico, que eu quero dizer que esse desequilíbrio do seu corpo, das vitaminas, do que você precisa. Daqui a pouco falaremos sobre isso também. Quinta e última causa pouco conhecida para desmotivação.
Disfunção nos circuitos de recompensa. O sistema de recompensa do cérebro envolve o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, tá bem aqui, a parte da frente do seu cérebro. Pode não funcionar corretamente essa parte, reduzindo a sensação de prazer e motivação. Então veja só, nós estamos falando do seu cérebro, tá? Calma que eu não vou dar, não tem aula de neurociência aqui, tá? Mas o que eu quero dizer para você? O seu cérebro, ele tem aqui áreas onde elas conversam entre si. Essas áreas ficam conversando entre si. Núcleo accumbens, córtex pré-frontal. Essas áreas, quando elas estão funcionando corretamente, o que acontece? Você tem motivação, os neurotransmissores passam bem, você tem a sensação de prazer e você começa a fazer o seu trabalho. Você está bem, você está motivado. O que acontece com a disfunção nos circuitos de recompensa? Quando você começa a não perceber a recompensa naquilo que você está fazendo. Porque tudo que você faz gera uma recompensa. Se eu estou com sede, tomo essa água, me sinto bem, me gerou uma recompensa. Isso é muito trabalhado também dentro da psicologia, no condicionamento clássico. Estímulo e recompensa. Há uma recompensa que você tem. Só que muitas vezes, aliás, algumas vezes, essas recompensas não são perceptíveis. Sabe quando que isso acontece? Há várias pesquisas mostrando que isso pode estar ligado ao TDAH. TDAH. Tá bom? Então, assim, quando você pode ter algum problema relacionado ao TDAH, você pode ter um problema também relacionado à disfunção nos circuitos de recompensa. Você não consegue perceber a recompensa naquilo que você está fazendo. Logo, você sente uma desmotivação. Isso aqui é uma visão muito minha, tá? É uma visão minha da neurociência e da psicologia. Os nossos processos biológicos, o seu cérebro influencia a sua mente, enquanto a sua mente explica também como pensamentos e emoções podem afetar a química cerebral. Olha só. Ao mesmo tempo que seu cérebro influencia a sua mente influencia o seu cérebro. É um... O cara chegou na live agora, viu o professor fazendo isso aqui e falou: que é isso, meu Deus? Mas o que acontece? Vocês estão entendendo, né? Vai, sua mente joga pro seu cérebro devolve e acontece que você tem esse movimento. O pessoal vai agora falar: que é isso, né? Entendeu? Então essas 5 causas pouco conhecidas que levam à desmotivação são principalmente ligados a você aprender a ter controle da sua mente e cuidar do seu corpo. Por isso que eu disse pra você, o seu cérebro influencia sua mente influencia seu cérebro. Quando você começa a ter maior controle da sua mente, você começa a influenciar o seu cérebro. Quando você cuida do seu cérebro, quando você cuida do seu corpo, você começa a influenciar a sua mente também. Ficou claro, pessoal? Desses 5 fatores pouco conhecidos, qual vocês acharam assim mais interessante? Coloca aqui nos comentários, coloque aqui no chat ao vivo, quem está ao vivo comigo, coloca assim: professor, eu achei isso aqui interessante, professor, eu tenho isso aqui, professor, eu acho que eu tô com isso aí, tal. Professor, olha, desses 5 aí eu considerei esse aqui o principal. Já lembre, pessoal que está ao vivo aqui comigo, clique em gostei, compartilhe